Quando será a próxima grande crise financeira e como você pode se preparar para ela? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. E aí eu te pergunto, se você tem noção de quando que será a próxima grande crise financeira que fará a bolsa despencar absurdamente? Bem, obviamente ninguém sabe a resposta para isso, mas uma coisa que eu tenho certeza é que ela está a cada dia mais próxima. Ela pode demorar 30 anos ou pode ser ano que vem. Não sei dizer quando vai ser, mas a cada dia ela está mais próxima. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo é mostrar para você uma gestão de portfólio eficiente para que você esteja preparado para enfrentar um cenário de crise. Mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre gestão de portfólio. Imagina que você investe 50% da sua carteira num ativo 1, que seria esse ativo vermelho, e 50% da sua carteira em um ativo 2, que seria esse ativo amarelo. E conforme o tempo for passando, obviamente eles vão demonstrar um retorno. O seu retorno, ele seria exatamente o meio termo entre o retorno do ativo 1 e o retorno do ativo 2. Isso porque você tem uma proporção de 50 a 50 nos investimentos. Se fosse, por exemplo, 70% ativo 1, 30% ativo 2, o seu retorno seria a média entre os dois ativos, mas seria 3 partes mais próximo do ativo 1 para 5 partes mais próximo do ativo 2. Mas o mais importante de você entender aqui é que o seu retorno total da sua carteira de investimentos vai ser o meio termo entre o ativo 1 e o ativo 2. Isso daqui é muito importante de você entender. Porque apesar de o cenário maximizador de retorno, ou seja, o que te dê mais retorno, foi investir 100% no ativo 1, que seria o ativo vermelho, e o cenário que te deu o pior retorno, pelo menos no caso, seria investir no ativo 2, que seria essa linha amarela, você não sabe qual que rendeu mais ao longo do tempo. Porque vale lembrar que você está investindo primeiro e você só vai saber quem rendeu mais anos depois. Então, você ter o retorno que oscila entre o ativo 1 e o ativo 2, na verdade é muito interessante para você. Porque por mais que você não consiga capturar da melhor forma possível o retorno, você evita também muitas vezes de ter prejuízo. Porque aqui no gráfico, o ativo 2, que é o amarelo, ele está sendo representado como lucro também, mas ele pode ter sido um investimento que deu prejuízo, por exemplo. Não tem como você saber quais dos seus ativos vão mais se valorizar no longo prazo. Por isso que você deve ter vários ativos e todos eles promissores, porque na realidade o seu rendimento da sua carteira vai ser o rendimento médio dos ativos que você tem. Então, na verdade, você quer melhorar esse rendimento médio. Então, na prática, você pode investir em ações, você pode investir em estoques, que seriam ações estrangeiras, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em renda fixa. Todas essas classes de ativos são bons investimentos. Quando você investe em todos eles ao mesmo tempo, você se livra de ter o problema de grandes quedas em momentos ruins. E agora, só comentando um ponto, é que eu particularmente não invisto em renda fixa, eu acho que você consegue ter uma boa diversificação com ações, estoques e fundos imobiliários. Mas agora a gente vai falar sobre como se preparar para a grande crise financeira, que obviamente um dia vai chegar. Mas se você não for inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas como que você pode se proteger de modo eficiente das crises? Se você planeja investir por 2, 3, 4 décadas, você precisa se proteger das crises, porque com certeza você passará por algumas crises durante esse período. Então, em períodos de crise, as ações vão cair muito de valor. As estoques vão cair bastante também, mas um pouquinho menos. Os fundos imobiliários também vão cair, mas bem menos do que ações e estoques. E a renda fixa vai nem sentir o que está acontecendo. Por mais que na prática as pessoas achem que ações e estoques sejam o que rendam mais a longo prazo, se a gente for analisar os últimos 10 anos, a gente vê que na verdade o que rendeu mais foi os estoques, os FIIs e a renda fixa. Isso porque o Brasil teve uma crise nos últimos 10 anos e as ações caíram tanto, mais tanto, que não conseguiram performar bem. Isso é um ponto muito importante do investidor entender. Porque quando você cai menos em um momento ruim, em um momento de crise, você precisa também subir menos a cotação em momentos bons para a economia. Então, o grande segredo do investimento, e isso não é um segredo para mim, é um segredo para Howard Marks, que é uma sacada sensacional que ele tem no livro dele, que quando a sua carteira de investimentos cai menos do que a média em momentos de crise, ela só precisa subir igual à média em momentos bons para você ter um resultado maravilhosamente bem no longo prazo.
Então, o que você mais precisa controlar na sua carteira de investimentos são a queda das ações em momentos de crise, porque você precisa cair menos para necessitar subir menos a cotação em momentos bons. Só que se você conseguir escolher ativos bons para sua carteira, você vai conseguir subir igual à média de mercado. Então, basicamente, o que você precisa ter para ser um ótimo investidor é uma boa gestão de portfólio e escolher bons ativos. Mas como que você faz uma boa gestão de portfólio? Pois bem, você tem as classes de investimentos, as ações, estoques, FIIs e renda fixas, e você pode determinar um percentual da sua carteira que você quer ter em cada uma dessas classes. Eu aqui, no caso, estou colocando o meu próprio percentual, que eu quero ter 37,5% em ações e em FIIs e 25% em estoques e sem renda fixa. Mas nada impede de você escolher outras porcentagens que se adequem com o seu perfil de investidor, como por exemplo, 25% em todas as classes, ou também 30% em ações, estoques e FIIs e 10% em renda fixa. Ou você pode ter uma outra porcentagem que coloque 40% em renda fixa e distribui igualmente entre os outros também. Isso vai depender muito do seu perfil de investidor, não tem porcentagem certa, mas é muito interessante que você consiga seguir essas porcentagens para fazer uma boa gestão de portfólio. E aí você também precisa escolher bons ativos para sua carteira, porque é isso que fará a grande valorização da sua carteira em momentos bons da economia. E como que você escolhe bons ativos para sua carteira? Bem, você pode analisar, estudar bastante, mas eu aconselho você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, porque a gente está sempre falando aqui de ótimos ativos e mostrando o porquê eles são ativos muito bons. E se você discorda de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, fique à vontade para colocar isso aqui nos comentários. E se você já for inscrito, eu vou pedir novamente para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.